Os iniciantes, eles acreditam de que o treino de adaptação é uma perda de tempo. E isso não é legal, por isso que esse é o número 10 da nossa lista. Por quê? Porque durante um treino de adaptação, nós criamos um cenário favorável para justamente você poder entrar no treinamento de intermediário e render. Por exemplo, nós fazemos mais repetições, repetimos o mesmo grupo mais vezes na semana, e tudo isso por quê? Para justamente você estimular o neuromuscular, que é muito importante, a regulação de impulsos elétricos, para você fazer o movimento da musculação correto. Então, quem vai aprender o supino mais fácil para conseguir ir com ele até a falha? Quem faz o supino uma vez por semana, com 8 movimentos, ou quem faz 3 vezes por semana, com 15 movimentos? Então é daí que vem um dos princípios do treino de adaptação, sem falar, né, para preservar lesão e coisas desse tipo. Portanto, não pule o treino de adaptação. Lá você também consegue resultados de hipertrofia. E você também consegue bons resultados clicando no gostei e se inscrevendo no canal, porque esse vídeo aqui eu vou falar 10 erros, ou seja, esse aqui mais 9, de iniciante que você pode cometer. Devido a inúmeros pedidos, eu irei fazer a Black Friday da minha consultoria esportiva, perfeito? 10 pessoas e só. Mais informações aqui nos comentários. Erro número 9, ter vergonha. Pessoal, não se pode ter vergonha de ser iniciante, porque todo mundo já foi. Ah, Leandro, mas tem um cara que é grande e ele me azucrina. Pois é, ele é um coitado. Porque ele esqueceu da sua origem, ele não respeita nem o próprio passado, porque quando ele desrespeita você, ele está desrespeitando uma condição que ele já teve. Então, perdoe ele. Ele é uma pessoa a evoluir, a melhorar intelectualmente. E você, agora, fisicamente. Então, o erro número 9 é ter vergonha. Algumas pessoas falam assim, eu não vou para a academia, eu vou começar em casa, eu vou emagrecer primeiro. Não faça isso. Vai para a academia, tranquilo, engole isso, vai ter pessoas ali que vão querer te auxiliar, que vão querer o seu bem. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo é para você, iniciante. Eu poderia falar só de intermediário e avançado, mas não, eu vim aqui. Então, quer dizer, tem pessoas desse tipo dentro da academia que querem o seu bem. Então, não deixe que um ou dois, que precisam de um aperfeiçoamento social ainda, te entristecer, certo? Vá na academia sim, não importe o seu peso, se é muito magro, muito gordo, lá é onde você vai conseguir a evolução mais rápida para você mudar o seu corpo. Erro número 8. Aquele indivíduo que está com um pouquinho de sobrepeso, ele entra na academia e fala assim, beleza, entrei, no começo eu ganho massa muscular, de qualquer forma. É verdade, Leandro? É verdade. E aí, ele pega e fala, então eu vou zerar o carboidrato para já acabar com a gordura, aproveitar desse começo. E realmente, se ele fizer isso, ele vai ganhar massa muscular e perder gordura. Porém, ele vai ganhar muito menos massa muscular do que deveria. E esse processo de zerar o carboidrato, infelizmente, vai deixar ele mais tempo em adaptação. Por quê? Porque se a recuperação dele é pior, o treinamento dele é de menos qualidade. Então ele demora mais para sair da adaptação. Analisando um longo prazo, não é bem-vindo. Então, quando você começar a treinar, quando você voltar a treinar, não comece com o carboidrato zerado. Pode abaixar, pode fazer déficit, mas tira ali 300, 500 calorias. Assim, o teu percentual de gordura vai cair mais. Por que, Leandro? Se eu vou comer mais calorias? Porque o percentual é em cima do peso total. Se você ganha mais massa muscular, o seu percentual cai mais, porque você tem mais peso e ele é em cima do peso total. Então, não cometa esse erro. E isso eu até já expliquei em outros vídeos aqui no canal. Sempre que você tiver uma dúvida, faça esse exercício. Leandro Twin, mais tema, aqui na barra de procura. Você vai encontrar um vídeo meu sobre. Erro número 7. Acreditar que suplemento é uma fórmula mágica do sucesso. Pessoal, suplemento é alimento de forma concentrada e ou isolada. Preciso de vitamina C, 500 miligramas. Para conseguir isso, eu preciso de 10, 15 laranjas. Aí eu estouro a minha cota de carboidratos. Então eu vou comprar a vitamina C que não tem a presença de carboidratos. Doutor, eu não estouro a minha cota de carboidratos. Perfeito, mas são 15 laranjas. 15 laranjas em bulk, para mim não vai bem. Então eu vou usar a vitamina C. Mas se eu consigo mandar a laranja nessa quantidade, se ela cabe nos meus macros e no meu gosto pessoal, o suplemento
Não há necessidade. Isso é o mesmo para quase todos, basicamente falando. Portanto, se você tem um atendimento bom da sua dieta, você não precisa de suplemento. Se você colocar suplemento numa dieta ruim, não vai adiantar. Isso não vai tapar o buraco, porque o suplemento pode ser insuficiente. Pode ser o suplemento que você não precisa. Ah, falta carboidrato. Estou usando suplemento de proteína. Péssimo. Então, não gaste tanto com suplementos. Invista em comida em primeiro plano. Número 6. O antagônico desse. Algumas pessoas acham que assim, suplemento é comida, então eu posso manter tudo com comida e tudo certo, e suplemento é uma porcaria, o vendedor de suplemento só quer me enganar, toda a indústria é maldita, o personal tem parceria, o nutricionista tem parceria, suplementos são nojentos. Não, também não é assim, pessoal. Como eu acabei de explicar, o suplemento ele tem o seu papel, ele é bom. O que você não pode é achar que ele é um milagre. Mas você também não pode achar que ele é inútil, que ele nunca pode te ajudar. Um suplemento de creatina normalmente é bem-vindo para 95% dos marombeiros. Por quê? Porque para você pegar 5 gramas de creatina, você tem que consumir quase 1 quilo de carne vermelha. 1 quilo de carne vermelha vai ter mais de 200 gramas de proteína. A maioria dos indivíduos, com o famoso 2 vezes grama quilo, ou seja, de proteína, uma pessoa de 90 quilos vai usar 180 gramas. Percebe? Ela já não conseguiria pegar a creatina só da carne vermelha. Você fala, tudo bem, Leandro, eu peso 100 quilos, 5 gramas de creatina, não é? Tudo bem. Só que se você quiser comer ovo, aí você já tem que tirar um pouco da carne, porque senão você estoura a proteína. Então a creatina é bem-vinda. Então não acho que é um milagre, mas também não a despreze. Erro número 5. Quando a pessoa entra, ela quer mudar. Perfeito, eu acho isso ótimo. Parabéns. Querer mudar é querer o aperfeiçoar do próprio ser. Fantástico. E a pessoa quer evoluir rápido. Fantástico de novo. Quem não quer evoluir rápido? Mas, porém, o que acontece? As pessoas já querem tomar hormônios de cara. É uma pessoa que às vezes não sabe um movimento perfeito da musculação. É uma pessoa que não conhece o seu próprio corpo. É uma pessoa que às vezes vai fazer por conta, dieta e treino. É uma pessoa que não conhece os próprios hormônios que quer tomar. Então a chance de insucesso é muito grande. Nesse começo, fica natural. Você vai evoluir bem, com uma boa dieta, um bom treinamento, vai dar tudo certo, eu garanto. Então, não pense em hormonizar nesse momento. Não pense em esteroides anabolizantes para agora. Erro número 4. Achar de que basta você olhar para entender um movimento. Vou explicar. Deixa eu ver o cara fazendo supino. Ah, beleza, já sei fazer o supino. Não é assim. Faz uma comparação. Vê o Neymar chutando uma bola. Agora vai lá e chuta igualzinho a ele. Só não, né? Tem que treinar para isso. Michael Jordan incestou. Você não viu o movimento que ele fez? Copia e acerta a cesta. Não, acho que não dá. Um soco, eu tô vendo o Anderson Silva aqui. E ele dá um soco, eu vejo que ele joga o tronco, né? Perfeito. Copia o movimento. Fala, não, tem que treinar. Na musculação é a mesma coisa. Se criou algo a acreditar de que a musculação é um esporte de carroceiro, que é o burro que faz força e para puxar a carroça e deu. É só fazer força assim, ó, para cima e para baixo. Não é, pessoal. O movimento leva anos. Você pode ter por conta, personal, não importa. Vai levar anos até você chegar no seu aperfeiçoamento. Faz 10 anos que eu treino. Não parece, Leandro? É muito engraçadinho você, mas eu treino há quase 10 anos. E sempre a gente está você fala, cara, aperfeiçoei um pouquinho mais, olha, senti. Então é uma coisa que é constante, isso que é legal do esporte. Então, para você que é iniciante, assista os vídeos, aprenda os movimentos, mas não ache de que você vai olhar e fazer e tudo certo. É uma coisa que leva tempo, você tem que fazer o exercício. E para ajudar nisso, tem as playlists aqui do canal. Tem uma playlist só de treino, onde eu dou várias dicas de movimento. Então, você puxa aqui, sente aqui, olha o cotovelo. Então, não esqueça de ver as playlists aqui do canal. Faça uma maratona, ao invés de um Netflix. Fantástico Netflix, mas um dia, troca a maratona do Netflix por uma de vídeos aqui da minha playlist. É uma coisa que vai fazer bem para você, para tua autoestima, para o teu resultado. Então, confira aqui no canal. Erro número 3. Treinar demais. Então, novamente, tem iniciante que entra e ele quer acabar com tudo, ele quer comer a academia porque ele está motivado, agora vai e fechou. Show. Porém, menos é mais. E quando eu digo isso, não quer dizer que então vou fazer uma série e vou embora para casa. Não, o que eu quero dizer é de que o excesso, ele é ruim.
Então, nós precisamos acertar aqui. Se a gente fazer menos, nós teremos menos estímulo. E com menos estímulo, a gente tem baixa resposta. Se a gente faz mais, a gente tem um over, um super estímulo. E esse super estímulo gera poucos resultados igual menos e com o agravo de poder gerar lesões. Ou seja, se você se lesionar, você não treina. Então não tem essa ideia de que quanto mais resultados. Eu digo para vocês, eu já falei num vídeo aqui do canal, os 5 erros iniciais que eu detecto nos meus novos alunos em uma semana. E o primeiro erro é treinar demais. A maioria de vocês treina errado para mais. E eu acho isso incrível, mas é explicado. Muita motivação, pouca orientação. Então vamos acertar direitinho. Erro número 2. Novamente a mesma coisa. Entrei na academia, agora vai, fechou. E aí a pessoa entra numa rotina de atleta. Come de 2 em 2 horas. Não põe mais sal no alimento. O treinamento, 1 hora por dia, 1 hora de cardio. Vou tomar hormônio. Olha, vou dormir. Já é meia-noite 1, não. Vou dormir meia. Entra numa rotina de atleta. O atleta vive para isso, ele já tem maturidade, ele já está nisso há muito tempo, ele já entende a mente dele, as respostas, e aí vem você com 1 mês de treinamento e quer fazer o mesmo. Pessoal, isso não é sustentável. Leandro Twin, eu consigo tranquilo, 1, 2 meses, tudo bem. Vamos conversar no seguinte, 1 ou 2 décadas, que tal? Agora pensa do jeito que você está indo agora por 2 décadas. Fala, me parece que 20 anos eu não vou conseguir. Então se você já pensa que em 20 anos você não vai conseguir alguma coisa, é porque ela está insustentável. Então você já tem que ver isso. Então não pense em virar um atleta de primeira. Vai lá tranquilo, faz o teu treino, faz a sua dieta, cuida de você, mas não precisa ser um atleta, não agora. Se um dia você virar um atleta, a tua energia vai ser mobilizada para isso. O seu instinto vai pedir isso. Você vai olhar para o palco e vai falar, eu quero ser um atleta. Mas a maioria de vocês, pela minha experiência pessoal, não quer ser um atleta. Porque a maioria, quando pensa em ser atleta, fala, não, talvez você seja essa pessoa. E outra maioria que pensa em ser atleta fala, Leandro, eu quero ser. Na primeira competição, desiste. Na primeira preparação, desiste porque é embaçado, é difícil. Então pensa direito. E o erro número 1 é ignorar os aeróbicos. Tanto endomorfos quanto ectomorfos, os endomorfos às vezes podem falar assim, olha, eu já gasto com musculação, caloria, então não preciso de cardio. Não, você precisa de cardio, perfeito? Para você gerar mais gasto. Um cardiorrespiratório bom é muito legal para você, para a tua saúde, para o teu treinamento de hipertrofia, porque um agachamento livre é muito comum você falhar o cardiorrespiratório antes de falhar os membros inferiores. Isso na musculação não pode acontecer. E o ectomorfo, mais magro que ele seja, ele não tem um bom condicionamento necessariamente cardiovascular. Então, aeróbicos para iniciantes, tanto que querem ganhar peso quanto perder peso, são bem-vindos, porque melhoram a qualidade do treino de hipertrofia e também melhora a sensibilidade à insulina. E a sensibilidade à insulina é um fator determinante para o ganho de massa muscular de forma limpa ou a perda de gordura preservando ou ganhando massa muscular. Outra coisa que faz você ganhar massa muscular e perder gordura é clicar aqui no gostei, porque isso me motiva a fazer mais vídeos e como eu vivo disso, eu creio que posso trazer alguma coisinha para você. Mas você só vai saber dessa coisinha se você se inscrever no canal. Então, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Eu vou indicar agora um vídeo aqui para você melhorar a qualidade do seu treinamento. Então, que tal a gente entender, segundo a eletromiografia, quais são os exercícios mais eficientes? É disso que se trata esse vídeo aqui. Não esqueça de conferir as playlists do canal e agora fique com esse vídeo.